Boa noite a todos aí que já estão chegando para o nosso webinar, segunda edição, webinar da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, com a Christian Vision Brasil. Seja muito bem-vindo. Enquanto o pessoal vai chegando aí, temos previsão aí, queremos já, né, de antemão agradecer aí os mais de 300 inscritos no nosso webinar. Então, graças a Deus, temos visto uma movimentação aí da igreja em direção do digital, né? Pelo menos o interesse existe, né, em conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, trabalho na Christian Vision Brasil. Para a gente dar uns minutinhos enquanto o pessoal ainda vai chegando, né, para o nosso webinar, queria propor aqui, então, uma pesquisa para a gente fazer com quem já está presente, uma pesquisa bem tranquilinha, acredito que não vai gerar nenhum tipo de polêmica, né? Enquanto o pessoal vai chegando, acho que vai aparecer, então, na tela de vocês aí, né, qual o seu time do coração. Então, você só pode escolher uma alternativa. A gente teve que separar em duas perguntas, né? Não cabia aí todos os times de uma vez só em uma questão, mas vamos lá. Podem começar a votar aí na tela de vocês. Qual time você torce? A gente tem mais algumas perguntas aqui para baixo que vocês podem já podem ir respondendo também. Qual o seu time? Pronto, segunda pergunta é qual o seu time do coração, parte 2, né? Então pode ir lá respondendo. E a terceira pergunta aqui, qual região do Brasil você está? É legal para a gente conhecer também onde vocês estão nos ouvindo aí, de onde vocês estão falando. A gente vai... Essa pesquisa vai durar pouco tempo, pessoal, mas é só um quebra-gelo mesmo. As votações aqui chegando. O pessoal está mais concentrado no sul e no sudeste hoje aqui, no nosso webinar. Legal. Acho que a gente pode, então, encerrar a nossa enquete. Era só para dar e conhecendo o nosso público aqui hoje, né? Todos, acredito que a maioria que sejam pastores ou líderes, né, das nossas igrejas. Legal. Então, acho que a gente pode seguir com a nossa programação. Carol, você pode encerrar então, a pesquisa? E aí acho que todo mundo consegue ver os resultados aí. Então, você está conseguindo ver aí na sua tela os resultados da nossa breve pesquisa que a gente fez aqui. E aí, beleza. Vamos seguir então, pessoal. Queria dar início, né, nesse nosso webinar, segunda edição webinar da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, com a Christian Vision Brasil. O meu nome é Lucas, eu trabalho na Christian Vision no relacionamento com as igrejas parceiras, né, dos nossos projetos, das nossas iniciativas de evangelismo digital. A Christian Vision, ela é uma organização cristã internacional que existe para apresentar Jesus às pessoas e mobilizar cristãos a falarem de Jesus no ambiente digital. Hoje, né, nós temos uma parceria com a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, uma honra para a gente. Quero já agradecer
pastor Daniel Ventura aqui, representando, né, a ordem, uma alegria para nós ter esse momento com vocês, pastor. Alguns avisos que eu já vou passar para todos. Nós teremos mais uma pesquisa durante o evento, e é muito importante a sua participação. Então, você que ainda está chegando aí, você que já chegou e participou dessa primeira pesquisa aí que a gente fez só para descontrair um pouquinho, a gente vai fazer outra pesquisa mais para frente, vai ser muito importante que você participe. A qualquer momento, você pode fazer as suas perguntas, né, através da enquete. Tem um botãozinho que aparece aí na sua tela, que é Q&A, né, perguntas e respostas. Então, você pode clicar nesse botãozinho, compartilhar aí as suas perguntas. Durante o nosso encontro de hoje, a gente vai ou responder ao vivo essas perguntas, ou a nossa equipe de apoio vai respondendo para vocês aí diretamente, né, no chat para vocês, tá bom? Após o evento, vai ser enviada uma pesquisa de satisfação desse evento. Então, assim que a sala do Zoom ela for encerrada, vai aparecer uma pesquisa na tela para vocês. Vocês ajudariam muito a gente se vocês pudessem responder, tá bom? Essa pesquisa. Vai ser enviada também por e-mail uma pesquisa, né? Uma pesquisa para vocês responderem, né? Vai ser enviada por e-mail. A gente vai fazer o máximo possível para manter essa programação de hoje e terminar o evento no tempo proposto, que é 1 hora de encontro. Então, estamos começando agora e teremos aí, então, a previsão até 7 horas, tá bom? Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Quero, né, já, então, passar a bola para o pastor Daniel Ventura, um pastor que eu tenho a honra aí de dizer que nesse 1 ano já de parceria é um amigo, temos aí a liberdade de conversar alguns assuntos, de pensar em algumas provocações, e hoje o pastor vai trazer uma reflexão para nós sobre, né, o nosso tema de hoje, a igreja, o futuro, o digital. Pastor Daniel, está contigo. Obrigado, Lucas. Alegria estar com você, juntamente aí com toda a equipe da Christian Vision, Bárbara, o Jonatas, a Carol, o Thiago, e também está ladeado aqui do Natan, pastor nosso, amigo, parceiro, que tem nos ajudado aí, sobretudo nessa temática de tecnologia junto à OPBB. E quero novamente reforçar aqui nossas boas-vindas para você que está aí com a gente no nosso webinar 2.0, com essa parceira que, sem dúvida, tem grande importância para o reino de Deus. A CV, como o Lucas disse, é um ministério cristão que tem atuado aí com um objetivo: equipar a igreja local nessa tarefa de evangelismo e discipulado por meio de ferramentas e de plataformas digitais. E isso, queridos, deve ser visto com muita alegria por todos nós, porque esse cotidiano cada vez mais digital é uma realidade irreversível. Eu costumo dizer que aqueles que estavam acompanhando as ondas e as tendências tecnológicas sabem que assuntos como inovação, internet das coisas, inteligência artificial, big data, tudo isso já era uma realidade antes mesmo de qualquer cenário pandêmico. O que a gente está vivendo, experimentando no tempo presente é o que a gente chama de transformação digital, o que para muitos, Lucas, era um assunto ou uma realidade futura. Isso me faz lembrar que nós, no nosso último congresso presencial, né, que a gente realiza anualmente, nós tivemos ali uma proposta temática para o nosso encontro, que foi realizado lá na cidade de Goiânia, no ano passado, em janeiro do ano passado, e as nossas reflexões foram submissas a essa provocação temática. Olha, o futuro chegou. E o que para muitos foi um tema quase que profético, já que poucas semanas adiante fomos todos surpreendidos por um cenário inimaginado que ignorou as nossas previsões, que ignorou as nossas competências, mas que, por outro lado, acabou provocando ou talvez provando para nós: olha, vocês já estão inseridos num futuro presente, que muita gente acabava por alguma resistência negando. Então, um futuro que chegou, e chegou sem pedir licença, e que se tornou uma realidade universal e indiscutível. Um futuro que chegou e que abarcou tudo e todos, e por mais que alguns desejassem, a igreja e os ministérios pastorais não ficaram de fora.
E isso, amigos, você que está acompanhando a gente aí em todo o Brasil, isso precisa ser visto como algo extraordinariamente positivo, porque agora nós temos a oportunidade de combinar o melhor de cada um desses mundos. O mundo que havia antes da pandemia com o mundo que foi criado a partir da pandemia e que gerou em nós inúmeros aprendizados e crescimentos. Esse é o futuro que chegou, um futuro de sabedoria e um futuro de oportunidades. E o que nós desejamos de mãos dadas com a Christian Vision é provocar em você, querido líder, reflexões. Nós queremos ampliar a sua visão de mundo, ampliar a sua visão de ministério e, sobretudo, equipar você, equipar a sua igreja com ferramentas, com estratégias, para que juntos nós possamos ajudar o rei a estender o seu reino, mesmo que inseridos numa era digital. Portanto, é uma alegria tremenda para mim, tenho certeza que para o Natan, para todos nós, enquanto Ordem dos Pastores, encontrarmos em meio a esse cenário uma organização que tem no seu DNA o reino de Deus, a proclamação do Evangelho, mas que de maneira atualizada, contextualizada, tem lançado mão aí desses recursos para otimizar, sobretudo, a proclamação do Evangelho. Então, eu espero que você que está aí do outro lado da tela possa aproveitar este encontro de hoje, como também o segundo módulo que acontecerá na semana que vem. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso até o final do nosso webinar, mas que você pudesse reter aí no seu coração, estar com a sua mente aberta, porque eu tenho certeza absoluta de que Deus tem coisas extraordinárias para fazer em nós, entre nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Daniel, mais uma vez, né, uma honra estar caminhando junto. Nós temos, né, esse privilégio enorme de servir igrejas do Brasil todo com a questão do evangelismo digital, aquilo que Deus tem nos dado e tem nos permitido desenvolver para que, né, pessoas, né, pastores do Brasil todo possam alcançar pessoas no ambiente digital. Eu queria chamar, então, aqui uma convidada muito especial, a Bárbara. Ela é gerente de marketing da Christian Vision Brasil, e ela vai trazer uma palavra para a gente, trazer alguns conceitos e a visão geral do ambiente digital e redes sociais. Isso tem sido, esse campo tem sido, né, talvez para muitos um mistério, talvez para muitos um vislumbre. E acho que a Bárbara vai poder trazer legal aqui para a gente, né, esses conceitos. Bárbara, muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Todos me escutam bem? Obrigada, Lucas, pela introdução. Primeiramente, agradecer, em nome da Christian Vision, outra vez a oportunidade. É um privilégio para nós e é um prazer em Cristo a gente poder servir a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e é um privilégio a gente falar um pouquinho do que a gente faz todos os dias na internet, que é o evangelismo digital, e trazer isso aqui para vocês. E o que eu queria começar falando para vocês hoje, do ponto de vista de marketing, é algo que já é conhecido de todos, né? Acho que aqui a gente não precisa mais provar o ponto da importância da internet no nosso dia a dia, né? Até porque aqui eu tenho certeza que 100% tem um smartphone na mão, e então a importância da internet ela já se provou. Acho que a gente não precisa mais falar sobre isso. Porém, o que a gente queria trazer aqui é talvez uma reflexão do tamanho que é o universo da internet hoje no Brasil, na nossa realidade, trazendo para a gente. Hoje, no Brasil, a cada 4 brasileiros, 3 têm acesso à internet. Isso é muita coisa. Isso significa 150 milhões de pessoas. Mais de 70% da população do Brasil hoje acessa a internet, e a grande maioria através de smartphones. Então, ela está conectada na internet a todo momento, porque o celular a gente carrega a todo momento para qualquer lugar que a gente vá, né? Acho que a gente tem a ideia de que isso acontece, mas eu queria chamar a atenção de vocês hoje para a dimensão do tamanho da internet como um todo, né? Hoje no Brasil,
140 milhões de pessoas estão conectadas nas redes sociais. Isso é cerca de 66% de toda a população brasileira. E na pandemia, os números cresceram vertiginosamente, né? A internet, as pessoas aderiram mais às compras online e tudo que é feito pela internet. Então, desde o começo da pandemia, que foi ali em março de 2020, o uso da internet cresceu em 112% aqui no Brasil, um crescimento vertiginoso nesse período de pandemia. E os brasileiros, eles só ficam atrás dos filipinos no uso da internet. Eles passam cerca de 9... Eles não, né? Nós passamos cerca de 9 horas conectados à internet, entre trabalho e lazer, né? Aquele surf pelas redes sociais. Então, 9 horas do nosso dia, em geral, a gente está conectado. As redes mais usadas hoje no Brasil começam por YouTube, depois vem o Facebook, depois o WhatsApp, depois o Instagram e depois o Facebook Messenger, né? O communicator do Facebook. O que eu queria chamar a atenção aqui para todo esse universo de uso da internet e tudo isso, se vocês já pararam para pensar no momento no qual as pessoas usam a internet. Muitas vezes a gente vai fazer o evangelismo de rua, né? E muitas vezes na abordagem a pessoa ela já fica talvez mais na defensiva, não sei, né? De ser abordado, ainda mais agora nesse período pandêmico, né? Que a gente está caminhando para o final, mas na internet, em geral, as pessoas estão no seu momento de distração. Elas estão no momento ali desarmado, elas estão surfando ali na internet. E o que eu queria trazer de reflexão é por que não? Por que não chegar nessa pessoa, talvez no momento que ela está no sofá da casa dela? É aquela comunicação nada invasiva, né? A pessoa às vezes está surfando ali nas redes sociais e por que não a gente aproveitar esse momento que ela está desarmada, que às vezes ela está num momento às vezes de reflexão, ela está procurando às vezes uma resposta no Google, ela coloca uma pergunta e por que não a gente talvez não aproveitar esse momento para conseguir alcançá-la com a mensagem do Evangelho, né? Então, o que eu queria hoje é plantar essa sementinha. Imaginem todo esse universo, se a gente puder cada vez mais aproveitar ele para espalhar a mensagem do Evangelho, né, Lucas? Exato, Bárbara. É incrível a gente pensar o ambiente digital, e isso para mim mudou, né, essa compreensão do ambiente digital, logo que esse momento pandêmico ele iniciou e eu ouvi a fala de um líder cristão sobre essa questão, falando que se o Facebook ele fosse um país, ele seria o maior país da Terra. E aí ele já seguiu com uma pergunta: quantos missionários nós estamos enviando para lá? Então, quando eu passei a ver, que nem você falou, né, os números que nós temos hoje de usuários de internet, né, de pessoas conectadas à internet, só no Brasil, já ultrapassa a população de muitos países, né, do mundo. Mas se a gente for pensar ainda fora do Brasil, imagina o número de usuários de cada rede social. Esses dados vocês conseguem encontrar na internet, talvez no momento oportuno a gente possa, né, compartilhar um pouco sobre eles também, mas o fato é que a gente deve ter uma compreensão estratégica, missional, dessas pessoas, desses ambientes, enxergando não só, e aí isso é uma coisa importante, né, não são números, não são 140 milhões, não, são pessoas, são vidas, são famílias ali representadas, são sonhos, são frustrações, são todos carentes da graça de Deus. E aí você tem na sua mão um instrumento que te conecta com cada uma dessas pessoas, ou potencialmente pode te conectar com cada uma dessas pessoas. Essa é a mentalidade que a gente está, né, querendo trazer, promover, estimular, né, provocar. Isso não precisa ser, pessoal, né, não precisa ser uma regra de ação para você. Então, você não tem a obrigação de fazer nada no ambiente digital. Mas não deixe que isso que você está ouvindo hoje não fique queimando aí no seu coração, na sua cabeça.
tenha isso em mente, né? Se isso vai reverberar em ações práticas, né, para o seu dia a dia ministerial, isso é algo que a gente vai ver daqui a um tempo, conforme Deus te orientar, conforme você também, né, arquitetar isso no seu dia a dia, no seu ministério. Mas o ponto é, não perca isso de mente. Pense nas pessoas que você e a sua igreja podem alcançar, no que você tem como igreja a missão de estar alcançando, né? Hoje, né, a porta de entrada física da sua igreja, virtualmente, ela é muito e pode ser muito maior. Então, acho que com essa fala, eu queria, então, trazer aqui o meu amigo também, pastor Natan, para trazer aqui um testemunho de como uma igreja, né, a Primeira Igreja Batista em Guaxupé, que já está atuando no ambiente digital. A gente vai ouvir um pouquinho do testemunho dele. Pastor Natan, obrigado, viu, por estar colaborando com esse testemunho fantástico. Boa noite, pessoal. Prazer estar falando com vocês. Lucas, pessoal da CV aí, Daniel, querido, nosso diretor. Gente, que projeto fantástico. Olha, desde maio do ano passado, quando foi lançada a primeira vez, no meio da pandemia, quando estava tudo fechado, e eu e o Daniel, a gente vinha pela Ordem Nacional tentando buscar soluções em outras partes, e da minha parte como pastor de igreja local, gente, eu fiquei extremamente feliz. Só para os irmãos terem uma ideia, enquanto a Primeira Igreja Batista em Guaxupé estava com as suas portas fechadas, nesses últimos 16 meses, ou entre o normal que virou, na verdade, abrir e fechar, que às vezes não sei se é pior, porque o pessoal perde completamente a continuidade, nós recebemos 95 contatos de pessoas pela Christian Vision. Gente, isso dá uma média de 6 contatos por mês. A igreja estava completamente fechada, as portas fechadas, a gente estava pelo digital, pela Christian Vision, e a gente pôde ter a oportunidade, alguns de conversar por mensagem, outros já gostariam de uma ligação, mas nesse tempo me chamou muita atenção 2 histórias que eu gostaria de contar para vocês. A primeira história é de uma senhora que viu um vídeo sobre Jesus, um dos vídeos da CV, e escreveu que gostaria de saber mais sobre Jesus. Gente, não é todo dia que alguém vai chegar até você querendo saber exatamente a melhor história que pode transformar a vida dela para sempre. E por mensagens, por áudios de WhatsApp, que às vezes a gente usa para qualquer outra coisa, essa senhora entregou a sua vida a Jesus Cristo comigo. Eu não acreditava, eu compartilhei com a minha esposa, eu compartilhei com as pessoas, ela era de uma outra cidade, e eu tive a grande oportunidade de encaminhá-la a um amigo que também é pastor. E tem dado toda a continuidade e o discipulado. E, gente, se ela chegar no ponto de se batizar, eu gostaria de estar lá, presente, rodar os quilômetros que forem, para estar presente nesse momento único de alguém que chegou à nossa porta virtual, não sei se existe isso, a igreja onde nós estamos, e ela entrega a sua vida. Uma segunda história é, como igreja local, a gente aqui recebeu o contato de uma pessoa, um homem, e às vezes quando algumas determinadas palavras surgem, a gente se preocupa bastante. E as palavras estão completamente faladas na mídia, como depressão, às vezes morte, e isso é um preparo que nós temos que ter como pastores. E eu tive a oportunidade de rapidamente combinar uma visita física, porque era aqui da minha cidade, e essa visita levou a pessoa, sem um esforço grande da minha parte,
abrir completamente a sua vida, compartilhar e falar e chorar, graças a um vídeo, a um formulário e a um contato que a gente fez após esse formulário. Queridos, fica realmente o meu grande incentivo desse projeto, nessas duas histórias. Além disso, com a parte de tecnologia da Ordem dos Pastores, esses descobrimentos que a gente foi fazendo o ano passado, um dos grandes benefícios da parte digital são o que o Google nos oferece em relação a propagar isso que a Bárbara estava falando. Vocês têm ideia que existe a possibilidade da sua igreja utilizar $10 mil em propaganda? Isso não vem para a conta da sua igreja, senão seria maravilhoso, é outro caso, né? Mas, queridos, e quem faz isso, quem pode ajudar a tua igreja a fazer, eu acho que eu vi uma pergunta sobre isso, é a CV, porque eles fazem exatamente isso. Eles ancoram esses vídeos evangelísticos, esses vídeos de gancho em cima desses recursos que Deus tem nos dado e a gente não sabe até quando. Então, agora falando, saiu o pastor de igreja local e foi para a pessoa da Ordem Nacional, querido, façam esse benefício também em relação ao Google e aproveitem essa estrutura que Deus tem nos dado para resgatar pessoas. Resgatar pessoas, muitas vezes, da morte. Resgatar pessoas de um casamento quebrado, rompido. Resgatar pessoas que precisam de um encontro pessoal com Jesus Cristo. A gente da Ordem está completamente à disposição. Daniel, todas essas questões, como caminhar para conseguir esses benefícios, mas essas duas histórias mexem com o nosso coração e pode ser a vez da sua igreja, talvez até da sua associação ou da sua convenção, coisas que a gente tem feito no nível aqui do sul de Minas e sonhando com isso para Minas Gerais. Obrigado pela oportunidade, viu, Lucas? Deus abençoe. Não pude responder a enquete, mas o meu Palmeiras hoje tem que ganhar e passar para a final, mais uma final de Libertadores. Pastor Natan, muito obrigado pelo seu testemunho, muito obrigado por compartilhar. Pessoal, o Pastor Natan, ele está, de fato, desde o início ali, quase, né, da pandemia conosco, e eu pude testemunhar, às vezes não tão de perto, mas às vezes um pouco mais de perto, o que essa digitalização, digamos assim, o que a entrada nesse mundo virtual permitiu, não só como primeira igreja batista em Guaxupé, mas também nessa parceria que, né, nós temos junto com a Christian Vision, pensando em alcançar pessoas, utilizar esses recursos do Google, recursos filantrópicos do Google para alcançar pessoas, isso tudo tem sido uma bênção. Bom, dito isso, pessoal, quero seguir então aqui a nossa programação. A gente vai ter mais um momento de perguntas aqui, de uma pesquisa que a gente vai colocar aqui na tela. E, pessoal, é muito importante que você participe dessa pesquisa, tá bom? Ela está aparecendo aí na sua tela. São algumas perguntas, tá bom? São exatamente 6 perguntas. Enquanto vocês vão respondendo as perguntas aí, eu vou lendo cada uma delas. A gente pensou nelas porque a gente quer conhecer você. Acho que aqui não tem resposta certa ou errada, né? Isso aqui é o que você está vivendo, isso aqui é o que você está experimentando. E sabendo disso, tendo essas informações, talvez a gente, né, possa te ajudar no que você precisa, no que você está sentindo falta, e também, né, você mesmo se conhecer. Então, já estou vendo aqui alguns resultados aparecendo na tela. Vou começar a ler as perguntas, né, que estão aparecendo aqui. Você considera que sua igreja já está inserida no digital? Então, a gente tem aí 3 opções, né? Sim, mais ou menos e não. A segunda pergunta aqui, quais desses canais de comunicação digital sua igreja já tem? E aí a gente colocou uma série aqui de opções, né, para você responder, colocar aí a sua resposta.
Terceira pergunta, sua igreja possui uma equipe de comunicação dedicada para as plataformas digitais? Seriam aí, talvez, né, os possíveis missionários digitais da sua igreja? Mas essa não é a pergunta, né? Sua igreja já possui uma equipe de comunicação dedicada para as plataformas digitais? Quarta pergunta, sua igreja já tem uma estratégia para evangelismo digital? Então, essa questão, né, de pensar estrategicamente o que você pode fazer, né, no evangelismo e no digital. Quinta pergunta aqui, sua igreja já tem um ministério digital? Então, as opções aí, vocês podem ir votando. Acho que as perguntas vão aparecendo aí para o pessoal na tela. A sexta pergunta, você já faz parte da comunidade de alguns dos projetos da CV Brasil? O pessoal está respondendo aí. As perguntas estão aparecendo aí na tela de vocês. As perguntas, o número de respostas já estão aumentando. O pessoal aqui observou que na sexta pergunta, né, não tem uma opção para nenhum, né? Então, talvez você não tenha, né, envolvimento com algum projeto, né, da CV Brasil, não tem problema. Se você não tem, né, envolvimento, pode escolher aí a última opção como a não. A gente acabou não colocando a opção de não tem problema. Utilize a última opção aí, CV Training, como se fosse não. Esses resultados, pessoal, a gente vai compartilhar também com vocês. Acho que vai ser legal, né? São informações preciosas para nós trabalharmos aqui. E para você, talvez, já iniciar aí o seu ministério, né, de evangelismo digital, pensar em estratégias. Vou dar mais um minutinho aí, para enquanto a gente vai... um minutinho para a gente encerrar a nossa enquete, né, a nossa pesquisa aqui. E aí eu vou compartilhar um pouquinho, né, dos resultados que saíram antes da nossa próxima fala. Legal. Então, a gente encerrou a nossa enquete. E aí, vamos lá. Você considera que sua igreja já está inserida no digital? Então, 22%, né, das pessoas que responderam, tivemos 55 respostas, né, 22% responderam que sim, 65% responderam que mais ou menos e 13% responderam que não. Né? Daí, quais desses canais de comunicação digital sua igreja já tem? E aí o pessoal podia escolher mais aqui de uma alternativa, mas 71% já usa o Facebook, 20% tem site, 87% de grupos de WhatsApp, 7% grupos de Telegram, 7% aplicativo, né, da própria igreja, 71% usa o YouTube, 42% usam o Instagram e apenas 2% utilizam aí o TikTok. E aí, não, um visionário, né, já estar usando o TikTok aí.
Vamos lá. Sua igreja possui uma equipe de comunicação dedicada para as plataformas? 45%, né, das respostas assinalaram que sim, todos, né, nessa equipe voluntários. 4% sim, alguns contratados e outros voluntários. 40% responderam que não tem uma equipe, apenas pessoas que nos ajudam em algumas das comunicações da igreja. E 11% responderam que não tem ninguém. Sua igreja já tem uma estratégia para evangelismo digital? E aí, surpreendentemente, né, a nossa pesquisa aponta que ninguém tem uma estratégia para evangelismo digital. 22% assinalaram que mais ou menos, né, tem uma estratégia para evangelismo digital, e 78% assinalaram que não tem, né, uma estratégia. Sua igreja já tem um ministério digital? Então, 7% responderam que sim, com pastor e a liderança dedicada para a igreja digital, que achei bem interessante. 13% responderam que sim, mas não com foco exclusivo para o digital. 45% responderam que estão estruturando ainda um grupo dedicado para o trabalho digital. E 35% respondeu que não tem pensado nessa possibilidade. A sexta pergunta é: você já faz parte da comunidade de alguns dos projetos da CV Brasil? E aí a gente acabou não adicionando a opção de nenhum, mas aí, né, só compartilhando, 64%, né, responderam que não. A gente já teve que mudar o CV Training para não, mas 16% já estão envolvidos com o CV Outreach, 20% com o ESRIs e 5% com o CV Resources. A gente vai falar mais desses projetos, né, daqui para frente, na segunda semana, né, do nosso webinar. Especialmente, a gente vai estar falando sobre esses projetos e aí dando todas as dicas e todas as orientações para você se envolver com cada um deles. Bom, seguindo aqui a nossa programação, muito obrigado a você que participou, né? Essas informações, elas são preciosas, a gente vai se conhecendo, tanto uns aos outros quanto a nós mesmos com essas respostas. E aí, vou então passar a fala agora para o Jonatas e depois para a Bárbara, que eles vão falar um pouquinho sobre produção de conteúdo para o ambiente online, né, para o digital, e distribuição de conteúdo, né, no ambiente digital. O Jonatas, então, só apresentando, a Bárbara vocês já conheceram, mas o Jonatas, ele é gerente de conteúdo da Christian Vision Brasil, ele está por trás das nossas produções audiovisuais, e ele vai poder dar algumas dicas também preciosas hoje, pensando já de um ponto de vista um pouco mais prático para você já começar a colocar isso aí, pode anotar e pensar nisso como talvez o princípio da sua estratégia para evangelismo digital. Então, beleza? Jonatas, com você, meu irmão. Boa noite, gente. Obrigado, Lucas, aí. Também agradecer o Daniel, Natan, Bárbara. Um privilégio muito grande estar aqui falando com vocês. Acho que do último ano para cá, esse assunto do digital mexeu com a cabeça de todo mundo, foi muito complicado. Quem não pensava no digital teve que pensar no digital, obrigatoriamente. Eu sou membro de uma igreja em Jundiaí, uma igreja batista em Jundiaí, que sempre postergava o fato, por exemplo, das transmissões dos cultos, que era algo que as pessoas tinham vontade já de ter, já era uma demanda. E sempre postergou, e, quando se viu no ano passado, teve que fazer, teve que se posicionar quanto a isso, e hoje avançou, né, em relação a isso. Mas eu queria só, antes de dar 4 dicas práticas para vocês da produção de conteúdo, que é o trabalho que eu exerço aqui dentro da CV, da Christian Vision, né? Como o Lucas falou, o meu trabalho aqui está focado nas produções audiovisuais, então, vídeos, podcasts, tudo que relaciona com esse tipo de produção passa por mim e pela equipe aqui de conteúdo da CV, mas eu queria só 2 coisas para retomar o que a gente estava falando antes, até que o Natan comentou. Conheci um parceiro da CV também que tem trabalhado com evangelismo digital, e 2 coisas me chamaram a atenção, que é para a gente incentivar ainda mais a gente a participar e ter uma atitude intencional em relação ao evangelismo digital. Primeiro, não são só não cristãos que estão buscando resposta na internet. Muitas pessoas que já conhecem a Jesus, muitas pessoas que inclusive já frequentam a igreja,
tem se colocado tem procurado respostas no ambiente digital. Isso eu acho que diz mais em relação ao comportamento das pessoas de hoje em dia do que falhas da igreja, ao meu ver. Tem a ver com como as pessoas se comportam, as pessoas realmente fazem tudo na internet. Então, às vezes você está querendo investir no evangelismo digital porque você vai alcançar pessoas para Jesus e conhecer pessoas que não conhecem Jesus vão ser apresentadas, mas na verdade talvez até pessoas da sua própria igreja estejam buscando respostas na internet e lá é um lugar para a gente se posicionar. E aí, relacionado com esse tema é que as pessoas, de certa forma, se sentem mais seguras. Muitas vezes a gente conheceu o caso de uma pessoa que mandou mensagem para um parceiro nosso, que ela já era de igreja, e ela não tinha comentado com ninguém o que ela tinha passado, mas ela teve essa iniciativa de lá dentro de um dos vídeos que a CV colocou na internet, de responder um formulário e entrar em contato com quem fosse responder ela. Então, eu acho que são dois desafios aí para a gente pensar que o campo missionário é gigantesco, né? Só de pensar de pessoas que podem ser alcançadas, mas aqueles que já foram alcançados também buscam resposta, buscam atendimento, buscam ajuda para aquilo que tem passado. Então, isso é mais um desafio aí para vocês. Foi muito legal ver o testemunho do Natan, de saber que Deus tem abençoado aí no trabalho do evangelismo digital. E para isso, eu queria dar 4 dicas em relação à minha área, que é a produção de conteúdo. Eu imagino que, dentre todos vocês que estão aqui, existem diversos perfis de pessoas, perfis de igreja, perfis de cidade, diversas pessoas diferentes. E eu acho que não dá para a gente falar sobre produção de conteúdo de uma forma geral. Existem contextos. Então, eu vou dar 4 dicas. A primeira dica é para a pessoa que, lá nessa enquete aí, já respondeu que tem ministério, tem pessoas contratadas, ou tem muitos voluntários, mas alguma liderança, alguma igreja que já tem uma equipe de comunicação trabalhando. A dica para você que já tem trabalhado é maximizar o seu conteúdo. Coisa que a gente faz aqui na CV, inclusive, até porque na pandemia foi muito difícil produzir conteúdos da maneira mais ideal possível, né? De sair para a rua e fazer as coisas. A gente ficou um pouco limitado. Então, o que eu recomendo é multiplataforma, maximizar o seu conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Às vezes você fez um esboço para uma mensagem, esse esboço dessa mensagem pode virar, obviamente, se você conseguir gravar sua mensagem, ótimo, provavelmente se você tem esse ministério, você está gravando sua mensagem, mas se você de repente tem esse esboço ou própria mensagem, isso pode virar um roteiro adaptado para um outro vídeo, que pode virar um áudio extraído para um podcast, que pode virar corte que você vai subir no YouTube ou nas redes sociais para trechos de mensagem. E com isso você produziu um conteúdo e você distribuiu ele em diversas plataformas diferentes. Eu acho que isso é uma estratégia para economizar tempo e que também alcança, porque o comportamento das pessoas não é o mesmo. Às vezes a pessoa que consome mais YouTube não consome tanto outras plataformas, então é uma forma de você conseguir fazer com que o seu conteúdo chegue em mais pessoas possível. A gente usa isso muito aqui na CV, a gente tem realmente usado essa estratégia e tem sido super legal, porque também você aprende com as outras plataformas, e aí você vai avançando com isso. Então, a dica para você que tem esse ministério super estruturado ou indo para se estruturar bem, tenta maximizar o que você puder daquilo que você já produz hoje e extrair daí conteúdos para as outras plataformas. Para você que não tem, mas percebe o interesse, percebe a necessidade, tem interesse de realmente criar esse ministério um pouco mais forte dentro da sua igreja, você investir. Investir significa várias coisas também, e a primeira que a gente visualiza é investir financeiro. Mas eu não recomendaria essa como a primeira, porque já vi muitos casos de pessoas que acharam que o investimento era só financeiro e não se preparou uma equipe, não preparou ali o terreno para receber nenhum investimento financeiro que poderia vir. Então, o primeiro investimento que eu falaria é investir em identificar pessoas dentro da sua comunidade que têm esse interesse, que têm essas habilidades, que tenha talvez uma vocação para isso mesmo, né? Que tenha, às vezes, até o chamado mesmo de trabalhar com comunicação. E isso é um trabalho que você não tem como fazer
de forma distante, é conhecendo mesmo a sua comunidade, estando perto. Acho que pastores aqui com certeza conhecem a sua igreja e conseguem identificar aquela pessoa. Eu acho que aquela pessoa ela tem interesse em conversar com ela. Então, investir em tempo para identificar. O esforço da liderança também, eu acho, é muito grande. Não retire o Ministério da Comunicação, ou melhor, inclua o Ministério de Comunicação em todas as decisões estratégicas da igreja. Inclua o Ministério de Comunicação em reuniões estratégicas, aquilo que a igreja estiver pensando para o futuro. Não deixe o Ministério de Comunicação ser um quartinho ali jogado que quando der a gente vai conversar. Mesmo que você não tenha, mas insira isso na conversa, no dia a dia da sua liderança, das pessoas que compõem a liderança da sua igreja, porque isso vai ajudar a amadurecer a igreja para essa visão do digital. Acho que tem uma questão também de recursos, e aí eu não digo só de equipamentos, mas eu digo às vezes, se você identificou uma pessoa que tem interesse, às vezes você investir num curso para essa pessoa, às vezes você investir tempo mesmo em discipular essa pessoa, ensinar essa pessoa enfim, no funcionamento da igreja mesmo, caminhar com ela. Então, e aí, por fim, acho que o recurso é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer. A minha igreja, por exemplo, não teve que investir, quis transmitir, tinha muita coisa que faltava, teve que investir recurso. Eu acho que o recurso fica ali por último, depois que a gente fez esse trabalho, né? E acho que é muito importante. Então, eu já falei de igrejas que têm estruturado para você pensar em multiplataformas, pensar em maximizar o conteúdo. Já falei para quem está começando e que está nesse momento de estruturação, já falei sobre investir. E agora, para você que não tem nada, você não tem pessoa, talvez a sua igreja seja muito pequena ou você realmente não identificou ninguém que consiga trabalhar com a produção de conteúdos para a sua igreja dentro do ambiente digital. A CV tem um projeto que chama CV Resources, que todos os vídeos que a CV faz, todos que a CV do Brasil faz, a CV do mundo inteiro, todos esses vídeos estão dentro de uma plataforma que chama CV Resources. Essa plataforma, ela te proporciona você fazer o download desses vídeos e usar da maneira que você quiser. Não tem direitos autorais, não tem nenhuma pegadinha ali nesse cadastro que você vai fazer. É uma coisa realmente muito, muito simples de fazer e eu acho que vale a pena, porque a CV tem investido muito nessa produção, a CV tem produzido conteúdos de alta qualidade ao redor do mundo, de diversas maneiras diferentes, para ocasiões diferentes, em línguas diferentes. Então, é uma ótima oportunidade para você, se você não tem nada, conseguir já iniciar alguma coisa, né? Conheço pastores que utilizam do CV Resources para baixar alguns vídeos, e se o canal do WhatsApp é a única coisa que ele tem na igreja como digital, como comunicação, ele espalha esses vídeos e assim vai recebendo respostas, cria uma lista de transmissão e consegue mostrar conteúdos de qualidade para alcançar pessoas. Então, acho que nessas 3 dicas para 3 perfis diferentes. Mas tem a última dica, que aí eu encerro, sobre a produção de conteúdo. A última dica independente de onde você está nesse patamar, se é bom, médio ou começando ou não tenho nada, testar. Se permita testar. Não espere ter todo o ambiente favorável, preparado para você começar. A gente também faz isso aqui na CV, é uma coisa que a gente conversa muito com a equipe aqui da CV, que é possível testar, porque as ferramentas mudam muito rápido, elas são muito ligeiras, o algoritmo muda, então se permita testar. Vai testando na sua igreja, começa com o que você tem, testou, isso funcionou? Ótimo, vamos aprimorar. Não funcionou? Vamos mudar para um outro caminho. Então, se permita testar e não fique nervoso, preocupado caso as coisas não aconteçam e você não consiga ver um resultado visível de imediato. Até porque o resultado visível é uma coisa muito volátil nesse mundo da internet, né? Muitas pessoas que têm seus engajamentos lá em cima, de repente, acabam, por alguma mudança técnica do algoritmo, acabam sofrendo com isso. Então, vai, testa, não espera ter todo o ambiente necessário e fundamental,
e perceber que a gente está sempre num constante desenvolvimento, né? Então, essas foram as minhas dicas da minha área. Tem outras dicas também para falar, mas a gente pode deixar para uma próxima oportunidade, mas essas dicas espero que vocês tenham anotado aí, senão está gravada aí a reunião. E é isso. Agora eu vou passar para a Bárbara, que após eu produzir todo esse conteúdo, a Bárbara que recebe e ela que, a partir daí, distribui esse conteúdo de diversas formas. É isso mesmo, Jô, obrigada. A parte do marketing é exatamente essa, receber o conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue na mão do receptor correto, né? A gente precisa entender um pouco com quem que a gente quer falar, qual é a linguagem que essa pessoa recebe, a comunicação, enfim, toda essa parte. E o que eu queria falar em alguns pontos, eu vou tentar ser um pouco breve, porque a gente já está aqui caminhando para o nosso final, mas o que é importante? É importante conhecer a audiência, estar onde a audiência está. Aqui nós sabemos que nós estamos falando para pastores, né? Então, vocês têm domínio sobre um assunto. Use isso para agregar e colaborar com as pessoas que estão buscando um direcionamento ou respostas, né? Nas redes sociais, planejamento e constância são muito importantes, porque o Instagram ou o Facebook, eles entendem muito de constância. Então, não precisa postar todo dia, mas seja constante nos dias de postagem. Então, poste, enfim, segunda, quarta, sexta. Seja constante, porque o algoritmo entrega melhor o seu conteúdo para as pessoas que precisam receber isso, tá? As pessoas, elas são visuais e elas estão buscando conexões sinceras e humanizadas. Por isso, algo que o Jonatas falou é bem importante. Talvez você pense, mas eu não tenho destreza, enfim, nos aplicativos ou nas plataformas onde eu posso fazer um post para ficar mais bonitinho. Então, identifique na sua comunidade, na sua igreja, talvez um jovem, um adolescente que queira servir nesse departamento de comunicação e possa fazer, por exemplo, esses posts. Nós temos vários aplicativos, um deles é o Canva, bancos de imagem, onde a gente pode usar as imagens gratuitamente, como o Unsplash, por exemplo. Então, capriche nas artes que você vai usar no perfil da igreja, no seu perfil pessoal. E depois disso, faça conexões com as pessoas que vão ler aquilo. Então, traga lições práticas do que você está postando. Abra um canal com a pessoa que vai receber a mensagem e pergunta para ela como você se sente quando isso acontece. Faça boas perguntas para você obter boas respostas, mas interaja com elas nos comentários. Muita gente faz post e depois não olha mais o que postou. O mais importante é você estabelecer essa conexão sincera, né, com as pessoas que estão recebendo. Depois disso, algumas dicas. As postagens orgânicas, elas têm boas entregas. Trabalhe com as hashtags. Não use um caminhão de hashtags, porque isso diminui a entrega de cada um dos posts, mas escolha boas hashtags que possam entregar o seu conteúdo para as pessoas certas. Aproveite as trends, elas entregam melhores resultados. O que são as trends, né? É o que por exemplo, o Instagram agora está entregando muito melhor, por exemplo, aquele arquivo em formato de Reels. Então, faça um Reels, por exemplo, de uma parte da mensagem de domingo, pega aquele ponto principal, grave um arquivo de Reels e solte na internet, solte no Instagram da igreja. As entregas são muito boas quando eles estão priorizando esse tipo de arquivo, né? Aí a gente também tem toda uma parte dentro de redes sociais, que são a parte de impulsionamentos, quando a gente pode, obviamente, aí trabalhar com investimentos pagos, com anúncios pagos para aumentar ou o engajamento dentro dos posts que o perfil está fazendo, ou até mesmo as conversões, né? Se você quer focar em crescimento da sua comunidade ali no Instagram ou no Facebook, ou até mesmo se você deseja receber mensagens, né? Que as pessoas se comuniquem com você. Então, tem os investimentos pagos também que são muito bons e entregam bastante resultado. Mas os orgânicos têm seu valor, a gente não pode esquecer, né? E eu também queria falar um pouquinho aqui sobre o Google AdWords, que é uma plataforma disponível para organizações sem fins lucrativos do próprio Google, na qual a gente consegue, de fato, trabalhar com anúncios
o Google, ele libera um valor mensal, e aí muitas igrejas, elas podem se habilitar a ter esse benefício do Google e fazer anúncios dentro de um valor estimado, que é cerca de $10 mil mensais, para que a gente possa fazer anúncios, como a gente trabalha, por exemplo, no nosso CV Outreach, que é um dos projetos da CV, e que a Carol vai compartilhar com vocês o link aqui para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Essas são as dicas, falamos um pouco rapidamente aqui, mas essas foram as dicas de marketing que a gente queria dar para você. E se você olha e fala, mas eu não sei por onde começar no ambiente digital, acho que o que eu quero deixar aqui, depois o Lucas também vai complementar, se envolva com a Christian Vision, porque a gente está aqui, de fato, para ajudar as igrejas a ingressar no ambiente digital. Obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Jonatas, por compartilharem, né, com tanta destreza e com dicas tão preciosas como a gente pode produzir e distribuir os nossos conteúdos. A realidade é que semanalmente nós estamos produzindo e distribuindo conteúdos nas nossas igrejas. A gente tem como fazer isso, maximizar isso, fazer disso uma ferramenta de comunicação de fato estratégica, pensando no alcance e no evangelismo. Pessoal, estamos já então caminhando aqui para o encerramento da nossa programação, mas antes de você sair, nós queremos fazer uma oração e já deixar um aviso, que na semana que vem, na próxima terça-feira, nós faremos a segunda parte desse nosso webinar, onde nós falaremos, né, sobre cada projeto da Christian Vision que a gente mencionou hoje aqui. A gente acabou pincelando algumas coisas sobre os projetos hoje, mas na semana que vem a gente vai falar sobre cada um desses projetos. E se você ainda não se inscreveu, né, para a semana que vem, aqui no chat a Carol acabou de compartilhar o link para inscrição, tá bom? O mesmo lugar onde você fez a inscrição para o primeiro dia, você consegue fazer a inscrição para o segundo dia. Tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem para falar sobre cada um desses projetos, como você e a sua igreja podem se envolver. Se ao longo dessa semana você já quiser ir conhecendo alguma coisa, tem aqui vários links que estão sendo compartilhados no bate-papo. E eu queria chamar o pastor Daniel Ventura para fazer uma oração por nós, para encerrar esse momento nosso, né, nessa terça-feira. Estamos aqui, né, buscando ser o mais pontuais possível. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, a todos os palestrantes que estiveram aqui conosco, né, compartilhando um pouquinho. Muito obrigado. Pastor Daniel, é contigo, meu irmão. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que participou com a gente aqui. Depois dá uma consultada aí no chat, porque Carol disponibilizou alguns links e só destacando aqui a palavra da Bárbara, a OPBB, em parceria com a TechSoup, tem aí um caminho para facilitar a sua igreja a acessar esse benefício da Google, do Google Ads, que é exatamente dar você um crédito para publicação dentro da plataforma digital, e toda a equipe, inclusive da CV, vai te auxiliar em como utilizar parte desses recursos para a implementação desses projetos que hoje são ferramentas para auxiliar você na proclamação do Evangelho. Ouvimos aqui o belíssimo testemunho do Natan, temos outros pastores igualmente sendo abençoados em todo o Brasil, e o nosso convite é que você participe e aproveite desta oportunidade oferecida pela OPBB em parceria com a Christian Vision. Mais uma vez, nossa gratidão aqui por essa parceria, e o desejo do nosso coração é que Deus possa abençoar você e seu ministério. Vamos orar, então. Pai, obrigado por esse tempo juntos, por tudo aquilo que temos experimentado como expressão do cuidado do Senhor para com o teu povo, para com a tua igreja, e nós entendemos que esses recursos que estão disponíveis, por meio da tecnologia, por meio de tanta inteligência e sabedoria, são expressões do milagre do Senhor neste tempo. São ferramentas que precisamos, sim, enquanto líderes do Senhor neste tempo, lançar mão para a proclamação do teu evangelho, de modo que vidas à semelhança do que ouvimos no testemunho do pastor Natan sejam alcançadas nessas plataformas e tenham a experiência da salvação em Cristo Jesus
e os seus horizontes de vida sejam alterados pelo poder do Senhor. É o que nós desejamos. Para isso a CV existe, e a OPBB de Mãos Dadas deseja equipar todos os nossos pastores em todo o Brasil, de modo a preparar as nossas igrejas para que, de maneira relevante, consigam anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Visite cada pastor e cada família representada nesta live, nesta webinar, e prepare o nosso coração para aquilo que vamos ouvir e aprender na próxima semana. O nosso objetivo é que o teu santo nome seja glorificado por meio das nossas vidas. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu abraço carinhoso aí a todos vocês e, mais uma vez, nossa gratidão a você que esteve conosco, estimulando que você se inscreva para a próxima semana, e o nosso beijo de gratidão aí também à equipe da CV, que tem feito um trabalho extraordinário aí de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Abraços e até a próxima semana. Até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem conversamos sobre os projetos. Não deixe de participar. Esse é um momento muito especial, bem mais prático do que hoje. Você vai poder participar conosco. Deus abençoe. E não esqueçam de responder a pesquisa que nós vamos... Assim que você desligar, vai aparecer uma pesquisa na sua tela. Deixa ali a sua impressão sobre esse evento. Valeu!